Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que te bota pra caminhar andando de costas, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes, porque nem sempre andar pra trás é ruim nessa vida, né, Bruna? É isso, gente. Bom, a gente já deu spoiler aqui de um dos assuntos de hoje do programa. A Camila vai explicar alguns efeitos da caminhada pra trás. A gente não quer ninguém tropeçando nem ficando zonzo, né, Camila? É isso, é com segurança. Então não falar que história estranha é essa, ou que bobagem. Vamos escutar porque tem coisa boa. Vamos lá então. Bom, a gente preparou uma listinha, a Camila preparou uma listinha, a gente vai desmembrando aqui quais são esses efeitos da caminhada para trás. Vamos começar falando sobre força, Camila. Caminhar para trás exige mais força? Exige, Bruna, exige. Na verdade, eu li dois artigos muito interessantes, um de 2020 e um de 2022, então muito recentes, falando desse benefício, porque eles analisaram por quê. Andar para trás é legal, faz bem, né? E sim, a gente acaba fazendo mais força do que o normal. E, gente, isso é muito natural a gente imaginar. Por quê? Porque o caminhar para frente é uma das coisas mais naturais que o corpo humano faz. Quando a gente caminha para trás, a gente acaba tendo que demanda um pouco mais de força, a musculatura está trabalhando de uma forma contrária, né? Então, a musculatura que você antes puxava para levantar, flexionava ali o quadril para colocar à frente, ela faz um movimento ao contrário, então a gente usa realmente um pouquinho mais de força, a gente tem uma pisada para trás também, então desenvolve mais força do que o que a gente está acostumado andando para frente naturalmente. E alivia esforço nos joelhos, é isso? Ele absorve impacto, né? Ele é o principal ali para absorver o nosso impacto, e mesmo na caminhada tem um leve impacto. Absorve o nosso peso também, muito. Ele é uma articulação muito solicitada, né? Mesmo sem ser em atividade física. Se você for pegar qualquer pessoa acima de 40, 45, 50 ou 55 anos e fizer algum exame no joelho, você vai ver que existe ali desgaste de cartilagem, porque o joelho é uma articulação muito solicitada pela gente. Então, quando a gente faz esse movimento para trás, não é ele quem amortece grande parte do nosso peso e do nosso impacto. A gente distribui mais para a nossa cadeia posterior, né? Então acaba ali protegendo a posterior e a anterior, acaba dando uma equilibrada na sobrecarga que vai sobre ele. Você falou de dar uma equilibrada, caminhar para trás favorece justamente o nosso equilíbrio, né? Então, porque o que acontece? Por que tem muita gente que vai para esteira e fica tonto? Por que né, existem, quando você pedala, às vezes você fica tonto? Porque o que é o natural, nosso labirinto, né, que mostra que a gente tem ali o nosso equilíbrio? É você passar pelas coisas, é como numa viagem de carro, né? Então você anda, você se desloca e as coisas passam por você. Então a partir do momento que você está se deslocando e você não está saindo daquele lugar, você tem que acabar desenvolvendo o labirinto a trabalhar de uma forma completamente diferente para se manter equilibrado e não cair. Caminhando para trás é a mesma coisa. A gente não está acostumado, não é a maneira que a gente mais faz isso, né? Sim, existem alguns esportes, né? Rugby, um futebol americano, onde as pessoas se deslocam, até às vezes dentro de quadro, onde eles estão mais acostumados a dar uma corrida, uma caminhada de costas, mas o normal, né, da gente, nas tarefas do nosso dia a dia, é a gente se deslocar de frente. Então, quando a gente faz esse deslocamento de costas, você estimula o seu labirinto a trabalhar e reorganizar e reequilibrar tudo para você não cair. Então você tem esse desenvolvimento dele, sabe? Ele tá dormindo, fazendo um automáticozão lá, a hora que você caminha de costas, ele precisa trabalhar de uma maneira diferente. Uhum. Traz melhora também para nossa cognição, Camila, então? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala muito disso aqui, a gente fala muito hoje sobre essa evolução, tanto do treinamento como da parte de atividade física mesmo, né? Só que é o seguinte, se você toda vez fizer a mesma coisa, da mesma maneira, você vai desenvolver muito pouco o seu lado cognitivo, né? Se você coloca algumas coisas diferentes,
ali, só de mudar o ambiente, Bruna, às vezes só de você, se você sempre faz o mesmo exercício virado para o espelho, se eu falo para você como professora, hoje nós vamos fazer a aula inteira de costas para o espelho, de frente para uma parede, já muda completamente a nossa visão, a nossa movimentação, a resposta que a gente dá para o corpo. Então, você imagina a gente colocar de vez em quando ali na atividade uma movimentação que você não está acostumado. Desenvolve o nosso lado cognitivo. E pode melhorar a postura também? Sim, quando a gente caminha para frente, né, e hoje a gente sabe, todo mundo fala de postura, de sentar, de celular, né, gente, aquela coisa fechada, e a caminhada para trás, já que você está indo para trás, ela te abre. A hora que você fala caminha para trás, normalmente você já abre, porque é para lá que você está indo. Você se prepara inteiro para ir para trás. O que acontece? As costas vão ter que não tem mais suportar. Então, você faz essa abertura e você se posiciona nela de uma maneira que também acaba corrigindo mais ali automaticamente a sua postura. Claro que não é exatamente isso que pode acontecer, porque cada indivíduo é um indivíduo e cada um tem uma postura natural na hora de executar algum exercício, né? Então isso é fato. Então isso é muito individual, mas ele ajuda. E tem uma coisa interessante e importante para a gente alertar, né, Camila, quem for começar a testar a caminhada para trás, que é evitar ficar virando o pescoço para trás, né? Porque assim, você precisa ficar esperto no ambiente que você tá. Então, imagino que você já até sugira aí da pessoa fazer isso num ambiente tranquilo, não no meio da rua, por exemplo. Bruna, isso acontece direto, porque as pessoas vêm questionando, nossa, mas eu vou ficar olhando para trás? Não, você não é para você ficar olhando para trás. Agora, claro, se você for andar na rua, como você disse, se você for andar no meio de uma quadra onde tem um monte de gente jogando, a coisa também pode ser que seja complicada, né? Agora, se você está numa quadra onde está vazia, onde você está numa pista, ou você está num gramado, ou você está num parque, né, num espaço aberto, você consegue ter essa noção, é fundamental que você não fique olhando o tempo inteiro para trás. Mas isso é muito inconsciente da gente, né? Eu tenho, mesmo em treino, quando eu dou treino para os meus alunos, para as minhas alunas, eu falo assim, olha, você tem, às vezes, espaço de 2 metros, 2, 3 metros. Você vai deslocar rapidamente para trás e para frente. Mas eu não quero que olhe para trás, não tem ninguém. O seu espaço está demarcado, ninguém vai cruzar. Eu falo, não vai passar nenhum cachorro, não vai passar nenhuma pessoa. Está aqui, você está sozinha aqui. E a gente, esse receio de não ver, né, de não enxergar, acaba fazendo muitas vezes com que a gente fique o tempo inteiro checando e não tem necessidade disso, né? Isso é muito automático, pela nossa segurança e hábito mesmo de não estar acostumado a fazer isso. E, bom, justamente pensando em quem não está acostumado a fazer isso, o que você sugere para começar o tempo, né, de fazer ali a caminhada para trás? Quer fazer? Vamos fazer o seguinte, caminha 4 minutos para frente e 1 minuto de costas, sabe? Durante algumas vezes. Aí depois, tô me sentindo bem, 1 minuto tá super tranquilo, caminha 8 de frente, 2 de costas, sabe? Eu caminha 6 de frente, 2 de costas. E aos pouquinhos você vai aumentando esse intervalo. Foi muito legal isso, porque algumas pessoas me mandaram algumas mensagens dizendo que no final do meu treino eu vou para o mar, onde a água está quase no meu tornozelo, ali na minha canela, e eu ando de costas ali durante uns 10, 15 minutos. Eu falei, excelente, né? Então, assim, são opções que a gente vai descobrindo e que a gente vai trocando de ideia, de informação com as pessoas para colocar no nosso dia a dia, que pode ser uma coisa divertida, pode ser saudável, né, e faz bem para nossa saúde. Camila, quem quiser tirar mais dúvidas, pedir dicas para você, como é que faz? É só me procurar pelo Instagram, no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Eu respondo todo mundo, viu, gente? Então pode mandar pergunta ali, tem treino de caminhada, tem treino de fortalecimento, tem dúvidas, eu tento atender o mais rápido possível sempre. Você, ouvinte, tem um horário preferido para treinar? É do tipo que acorda cedinho para ir para a academia antes do trabalho ou prefere ir à noite? Uma pesquisa feita na Suécia e na Dinamarca mostrou que o horário em que você se exercita pode aumentar a queima de gordura. Quem conta os detalhes pra gente é a Larissa Alves. Se informa aqui!
Oi, Bruna. Oi, Camila. Tudo bem? Um estudo feito por pesquisadores da Suécia e da Dinamarca mostrou que fazer exercícios físicos pela manhã traz mais resultados do que a prática noturna. E como foi feito esse experimento? Os pesquisadores usaram camundongos para observar os impactos da atividade física em diferentes horários do dia. Lembrando que camundongos e humanos têm funções fisiológicas básicas semelhantes e esses animais são um modelo bem estabelecido para a fisiologia e metabolismo humano. Os cientistas verificaram que em cada momento do dia os corpos reagem de maneiras diferentes, porque os processos biológicos dependem dos ritmos cardíacos das células. Eles estudaram o tecido adiposo dos camundongos depois de uma sessão de exercícios de alta intensidade realizada no final da manhã e outra no final da noite. Os cientistas então descobriram que a atividade física pela manhã aumentou os genes envolvidos na degradação do tecido adiposo, que se caracteriza por armazenar uma grande quantidade de gordura. Também foi observado o aumento nos genes responsáveis pela termogênese, que é a produção de calor, além de mitocôndrias no tecido adiposo, indicando uma maior taxa metabólica. Ou seja, Bruna e Camila, notícia ruim aí pra galera que odeia acordar cedo. Eu sou suspeita, claro, porque olha, eu não funciono nada de manhã. A luta agora vai ser grande, hein? Pra acordar cedo e ir malhar. Lari, eu me solidarizo com você para acordar cedo, também tenho essa dificuldade, mas Camila, isso não pode ser um impeditivo, né, para as pessoas irem treinar, porque cada pessoa tem o seu horário também. É isso, Bruna, né? É muito importante, essas pesquisas são fundamentais, mas, gente, é o seguinte, quem está escutando isso, né, não é para pegar, amassar e jogar no lixo, mas também não é para chegar e falar o seguinte: nossa, eu não fui treinar hoje de manhã, eu não vou à tarde, por isso que eu não estou emagrecendo, eu não vou à tarde porque eu tinha que ter ido de manhã, porque eu ia queimar mais gordura, né? Essas informações são importantes para a gente ter uma série, entender os metabolismos, né? Quando a gente fala com uma pessoa, o que não pode é isso fazer com que você, durante o seu dia a dia, durante a sua prática de atividade física, ela seja prejudicada. Então, você não deixar de treinar. Você deve ter reparado que é cada vez mais comum encontrar academias com luzes neon em áreas mais escuras, quase um ambiente de balada. Mas será que essa atmosfera influencia o nosso corpo durante ou depois do treino? Quem vai explorar mais esse assunto com a gente é o Leandro Brito, pesquisador de pós-doutorado da Oregon Health and Science University, trabalha no Instituto de Saúde e Ciência por lá e também é orientador na USP Leste. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite, Bruna, Camila, prazer falar com vocês. Queria começar te perguntando sobre esses estudos que vocês têm feito aí, sobre o efeito da luminosidade na pressão arterial e na frequência cardíaca, é isso, né? O que vocês descobriram até agora? É isso mesmo, Bruna. Nós estudamos a resposta da pressão arterial e da frequência cardíaca frente a uma sessão de exercício aeróbico, né? Um exercício comum que todo mundo realiza, no caso do nosso estudo, 30 minutos de bicicleta, numa intensidade moderada, um resultado que a gente consegue generalizar do ponto de vista do tipo de exercício para bastante gente, e nós investigamos a resposta da pressão arterial e da frequência cardíaca, comparando os valores antes e após a sessão de exercício. É importante destacar que o esperado, e muito bem demonstrado na literatura, com diversas populações diferentes, diversos tipos de exercício diferentes, é um fenômeno em que a nossa pressão arterial ela reduz para valores abaixo dos valores antes da sessão de exercício, fenômeno que a gente chama de hipotensão pós-exercício, mas é uma hipotensão que não vem acompanhada de sintomas, né? Você não se sente mal, você não tem visão turva, você não sente enjoo, né? É um benefício, né, agudo, né, da realização do exercício sobre o controle da pressão arterial. E nós investigamos o efeito que a intensidade da luz do ambiente causaria sobre essa resposta de pressão arterial e também da frequência cardíaca. Por que nós fizemos isso? Alguns trabalhos anteriores mostraram que quando você é exposto, né, a uma luminosidade elevada, a uma intensidade de luz alta, você tinha um aumento de pressão arterial em repouso. Mesmo em repouso, sem fazer nada, sua pressão arterial e frequência cardíaca subiam por conta de alguns mecanismos neurais chamados de atividade
simpática, são nervos que, é um pouco redundante, mas inervam as nossas artérias e mandam sinais dizendo para que elas contraiam mais ou contraiam um pouco menos, dificultando a passagem do sangue assim, ou facilitando e assim modificando a pressão arterial, explicando esse aumento da pressão arterial com a exposição à luz. Mas não se sabia se isso permanecia após o exercício, se isso poderia, por exemplo, atenuar a redução da pressão arterial após a gente fazer o exercício e impedir, né, ou atenuar o benefício que nós teríamos agudamente. E aí foi isso que nós estudamos, né, e os nossos resultados até o momento, que ainda não estão publicados, né, o meu aluno de mestrado, o Gustavo Fernando de Oliveira, ele vai apresentar no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo nesse ano, foi que quando nós comparamos uma intensidade de luz alta e uma situação de penumbra, que seria mais ou menos quando faltava luz na nossa casa e nós deixávamos a casa à luz de velas, o que nós observamos foi que em indivíduos saudáveis, jovens, né, e recreacionalmente ativos, né, no ambiente controlado de laboratório, ou seja, nós controlamos todas as variáveis que poderiam influenciar, do tipo alimentação prévia, eles fizeram sempre no mesmo dia da semana, em visitas diferentes, a temperatura do laboratório estava controlada. Nós observamos que na luz intensa e mesmo na luz controle, essa redução da pressão arterial, ela foi atenuada após 40 minutos, ou seja, nas 3 condições, nós observamos redução da pressão arterial pós-exercício, como normalmente se observa na literatura. Entretanto, a partir dos 40 minutos em diante, nós avaliamos por 1h30 após o exercício, com o indivíduo em repouso, nós observamos que na luz controle, a pressão arterial diastólica desses indivíduos, principalmente, ela se elevou, enquanto que na condição de penumbra, ela se manteve atenuada. Leandro, quando você fala em intensidade de luz alta, é estar muito claro ou é igual aquelas salas de ginástica onde tem luz colorida, que pisca e estímulos que mudam toda hora? O que quer dizer essa intensidade de luz alta? Ou é simplesmente muita claridade? Essa é uma ótima pergunta, obrigado, Camila. É um ambiente muito claro, é uma intensidade de luz bastante alta. Então nós customizamos luminárias de LED, né, que ficaram em volta do indivíduo. É uma situação bem de laboratório mesmo, é um primeiro passo para a gente entender o que pode acontecer com o exercício, nessa interação exercício e luz. São lâmpadas customizadas em que a gente consegue controlar, e que são dimerizáveis, a gente consegue controlar a intensidade da luz. Estou falando de luz branca, de LED, em intensidade alta. Tá. E outra pergunta, quando você fala pra gente que as pessoas, que pós-exercício existe uma hipotensão normal e que não faz mal, que é uma coisa reflexa, que é uma resposta ao exercício, já acontece normalmente com as pessoas, né? Quando você fala que a pressão, depois de 40 minutos, né, ela, por exemplo, ela se elevou e ficou normal ou não? A pessoa ficou com uma característica de pressão alta, por exemplo, ficou acima do normal, é uma coisa ruim? Perfeito, é uma ótima pergunta. Na verdade, os valores de pressão, eles retornaram aos valores pré-exercício, eles voltaram a ficar iguais aos valores pré-exercício. Isso é um resultado que, é claro, né, é um primeiro passo, a gente ainda não pode extrapolar para outras condições, mas a gente sabe hoje em dia que essa resposta aguda, essa redução da pressão arterial, né, ela tem uma correlação bastante grande com o controle da pressão arterial após um período de treinamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que respondem melhor a uma sessão de exercício, normalmente são aquelas pessoas que também respondem melhor a um período de treinamento físico com relação ao controle da pressão arterial. Então, quanto reduz agudamente, tem uma correlação bastante forte com quanto reduz cronicamente. A luz, impedindo essa redução de acontecer, sugere, assim, acho que a palavra não é nem sugere, mas assim, pelo menos nos faz pensar numa outra pergunta de que, será que se você constantemente treinar, fizer exercícios sob uma intensidade de luz muito alta, será que isso poderia prevenir os seus benefícios a longo prazo? Nós não sabemos. Então, assim, essa é a importância desse tipo de resultado. Ele nos dá uma primeira pista para que nós possamos avançar e entender se após
um período de treinamento, né, um período crônico de treinamento, exposições a luz muito altas poderiam inibir os benefícios esperados. O pesquisador Leandro Brito é o convidado de hoje do Band News Informa. Ele está contando para a gente os resultados de uma primeira pesquisa sobre os efeitos da luz na pressão arterial durante os treinos. Leandro, considerando tudo que você falou até agora pra gente, dá pra dizer então que tá liberado ter essas luzes neon com clima de balada nas academias? Difícil, acho que a gente como cientista, a gente sempre fica muito cauteloso em dizer assim, faça isso, né? Porque é um primeiro trabalho, eu disse, é uma série de condições que são, 1, indivíduos jovens saudáveis, 2, condição controlada de laboratório, então nós controlamos, por exemplo, todos chegavam com pelo menos 3 horas de jejum, tinham uma refeição padronizada, né, para que eles não sentissem fome durante o experimento, porque isso pode influenciar nas respostas. A temperatura está controlada, nós repetimos as visitas com 1 semana de distância no mesmo dia da semana, até para evitar mudanças nas rotinas deles, né, de um dia antes ou um dia depois. Então tem uma série de controles aí para dizer para o mundo em geral, olha, faça exercício no escuro, porque isso é melhor para a sua pressão. Ainda não dá para dizer isso, mas o que a gente pode dizer é que assim, existe uma influência da luz na resposta da pressão arterial aguda, com certeza. E agora o que a gente precisa entender é se isso se repete em indivíduos com algum risco cardiovascular e se isso permanece e afeta o efeito crônico sobre a pressão arterial. E um outro ponto que eu queria destacar é que assim, nós usamos a lâmpada de LED policromática, né, a luz branca que contém todos os espectros de luz lá. Né, todos os comprimentos de onda do espectro de luz dentro da luz branca, que não necessariamente é a mesma coisa se você usar, por exemplo, e a gente não sabe, eu não sei isso, não tenho essa resposta, mas não necessariamente seria a mesma coisa se você usasse, por exemplo, só luz azul, só luz vermelha ou só luz verde, porque tem trabalhos que mostram que em repouso, dependendo a cor utilizada, você também tem respostas diferentes, por exemplo, no controle da frequência cardíaca, por exemplo. Eu ia perguntar dela, da frequência cardíaca, se ela acompanhou. Uma ótima pergunta. Não, na frequência cardíaca em si, nós não encontramos diferença. A intensidade de luz não interferiu na resposta da frequência cardíaca, né? Ela foi igual nas três condições. Quero agradecer demais a entrevista com o Leandro Brito, pesquisador de pós-doutorado da Oregon Health and Science University, trabalha no Instituto de Saúde e Ciência e também é orientador na USP Leste. Leandro, obrigada, viu, pelo seu tempo, obrigada pelas explicações e até uma próxima. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer estar com vocês e estou sempre à disposição. Tchau, tchau. Obrigada. Hoje é o dia que você, ouvinte do Band News Informa, vai deixar a preguiça de lado para aprender alguns movimentos para fazer logo depois de acordar. Camila Hirsch, tô sabendo que você tem uma listinha aí com dicas que dá para fazer sem sair da cama. Pois é, tenho uma lista maravilhosa. Na verdade, tem uma lista gigantesca, viu, Bruna? Mas a gente vai falar de alguns aqui, eu acho. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, que algumas pessoas ainda falam pra mim, o grande problema é você começar a fazer e já pegar no sono de novo, né? Então, não, mas a ideia não é essa, né? A ideia é ajudar a sair da cama. Não, a ideia é ajudar a sair da cama. Tanto que a gente, os exercícios, a maior parte deles, a maioria deles, é uma movimentação, não é ficar parado, meditando, porque senão aí volta a dormir de novo. Não, beleza, vamos lá. A gente tá pensando aqui em uma série de 10 minutos, é isso, Camila? Isso, de aproximadamente 10 minutos. Então é rapidinho. De aproximadamente 10 minutos. Isso, tá. Isso. Bom, vamos lá então. Porque o que é bacana, Bruna, esses exercícios pela manhã, por que eles são interessantes? Normalmente a gente dorme na posição horizontal, por mais que a gente tenha um sono mais leve, mais pesado, acordou mais tempo. E você vai começar a se movimentar. Então você fazer ali na hora que teu corpo está mais relaxado, né, fazer algumas movimentações de amplitude, de mobilidade, de relaxamento, isso facilita com que você levante da cama se sentindo melhor, inclusive, tanto que muitas pessoas começam a fazer e falam, mas isso aqui acho que não adianta muito. A hora que a pessoa levanta da cama, ela compara com a maneira que ela levantava os outros dias, e aí ela sente a diferença, e que ajudam a gente, inclusive, a evitar ter dores ali durante o dia.
Não, muito legal. Inclusive pode fazer parte daquele mantra que algumas pessoas têm, que é a melhor maneira de você começar o dia é arrumando a sua cama, né? Porque você já fica preparado para fazer as suas obrigações. Então você começa agora com esses exercícios que a gente vai passar, já arruma a cama e vamos que vamos. Bom, Camila, vamos lá para a primeira dica? A gente vai começar numa posição deitado de barriga para cima. A gente vai começar deitado de barriga para cima, aí você vai mexer o pescoço levemente, de um lado para o outro, fazendo não, sabe? Fazendo não com a cabeça. Devagar. Esses movimentos, gente, todos eles de manhã, nessa hora e posição, sempre são super lentos. Então, a ideia é você mexer o pescoço de um lado para o outro, fazendo não, sem forçar, durante aproximadamente 30 segundos. Depois, a gente vai pegar e pegar os braços, ainda nessa posição, vai pegar os braços, vai, como se você fosse se abraçar, e vem com as mãos quase que encostando aqui nas suas costas, na sua escápula, né, passando até onde consegue, e relaxa nessa posição. Mais 30 segundos também, você fica ali, tá, para abrir um pouquinho as suas costas, mas ainda deitado na cama. Ainda nessa posição, você vai puxar a perna direita em direção ao peito, com o joelho flexionado, e vira o joelho direito para o lado esquerdo. Tá? Então você vira para o lado esquerdo e fica nessa posição onde a gente alonga, tem a nossa cadeia cruzada inteira ali. Então vem da coxa, vem da lateral do nosso tronco, até em cima, quase ali o meio das nossas costas. Então é uma posição super confortável, tem que fazer isso para os dois lados, aproximadamente 30 segundos para cada lado também. E para terminar o deitado de barriga para cima, o que você vai fazer? Sabe borboletinha, gente? Encosta as duas solas de pé, um com um, ainda deitado, e vai colocar as solas de pé, deixar o joelho flexionado e vai ficar relaxando ali. Aquele que alonga bem ali a virilha, sabe? Mas relaxando nessa posição também. Pode ficar em torno de 1 minuto nessa posição. Depois dessa posição, a gente vai para a posição de tomar sol? Eu falo de posição de tomar sol porque a pessoa entende fácil, sabe? Sabe quando você tá tomando sol na praia, que você deita, joga a canga no chão, aí você deita, aí você não quer ficar completamente deitado, mas aí você apoia o cotovelo. Né? Então você apoia o cotovelo, você consegue conversar com alguém e fica ali apoiado com o cotovelo meio que para trás. Eu chamo de posição de tomar sol, ela não é nenhuma posição técnica não, tá? Não se assustem, mas é uma posição, quando você fala isso as pessoas entendem bem, às vezes tá até numa espreguiçadeira, a pessoa apoia ali nos dois cotovelos. É importante estar super alinhado nessa posição. O que você vai fazer? Você vai girar os pés para fora, com as pernas ali esticadas. Tá? Então você está relaxado, apoiado no seu cotovelo, você vai girar os pés para fora em toda amplitude. Eu gosto de fazer com o cotovelo apoiado para você enxergar o seu pé. Porque quando a gente está deitado, e às vezes a gente fala para o aluno, gira os pés para fora, e aí depois gira os pés para dentro, a pessoa não consegue ver a amplitude que ela está fazendo. E às vezes ela acha que ela está girando 360 graus, a volta completa, e ela faz tipo meio do caminho, sabe? Ela faz tipo 35 graus, sei lá quantos graus. A pessoa corta caminho, e ali você já vê se você tem uma limitação, se o tornozelo, né, você consegue realmente passar por toda essa volta. É muito importante fazer isso. E quando a gente tem alguma dificuldade em alguma parte, quando a gente está executando esse círculo, você tem que começar ali naquela parte, dar mais atenção para ela, sabe? Forçar um pouquinho mais. Tá, agora chega de ficar deitado, né? Vamos ficar sentado? É isso, sentado, né? Sentado, mas com ajuda, porque como é de manhã, gente, aqui não é nada de desafio, viu, gente? Não é para fazer, é para tentar se sentir melhor. Então, quem precisar, porque sentado também no chão, ficar 90 graus, para muitas pessoas é difícil, viu, Bruna? A gente pensa que às vezes não, ficar assim com a perna esticada à frente e o tronco ali 90 graus, tem muita gente que não consegue. Então, quem precisar apoiar as mãos na lateral e dar uma inclinadinha com o tronco para trás, não tem problema nenhum. Vai flexionar o quadril direito, flexiona a perna como se ela tivesse vindo o joelho em direção ao peito. Puxa até aqui em cima, até onde der. Aí você relaxa o joelho pro colchão, deita, solta ele pro lado, pra lateral e estica de novo até lá embaixo. Então você vai fazer isso em torno, eu coloquei em tempo, porque eu acho que você pode fazer, por exemplo, 8 repetições de um lado, 8 para o outro, mas eu coloquei em tempo para dar mais ou menos os 10 minutos que a gente quer, né? Então você faz 15 segundos com uma perna, 15 segundos com a outra, e depois você vai fazer esse mesmo movimento ao contrário. Ao invés de você subir
né, flexionando o joelho, abrir ele para o colchão, esticar, você vai voltar com o pé colado na sua outra perna, né, com a sola do pé bem colado, o joelho vem abertão ali, encostado, quase encostado, ou a intenção de encostar no colchão, aí fecha ele e estica a perna bem rente à outra. Então é legal fazer sempre essas duas movimentações, a gente trabalha ali bastante a mobilidade do nosso quadril, então ajuda bastante. Para a gente encerrar essa primeira rodada aqui de exercícios para fazer logo que acordar, você tem uma sugestão de uma posição que a pessoa está ajoelhada no colchão? É isso, Bruna. A gente tem alguns, são uns exercícios que, inclusive, quem faz yoga, faz às vezes o próprio pilates, aquela posição da criança, né, que a gente fala. Você fica ajoelhado no colchão, você senta com o seu bumbum no calcanhar, e aí você deita o seu tronco na sua perna, na sua coxa, e estica o braço lá na frente. E relaxa. E para terminar, a gente movimentar os pés, que eu gosto muito nessa posição, é uma delícia, é uma delícia. A gente faz uma massagem, você flexiona, assim, você empurra o colchão, né, como se você flexiona o tornozelo e como se você estivesse quase que pedalando ali, e flexiona os dedos, você vai fazer 90 graus com o seu tornozelo e a sua canela, e aí você empurra os dedos, né, estica o seu pé de novo, aí você volta. Eu gosto de fazer alternadamente, mas você pode fazer com os dois pés juntos, não tem problema nenhum. Então você flexiona o tornozelo, flexiona os dedos, e aí depois empurra ele, dá uma massageada assim na nossa sola do pé, sabe? A gente acorda de manhã ali com a face super rígida, com os tendões do pé, eles estão paradinhos, eles estão sem se movimentar, eles estão até encurtados. Então, dá uma sensação boa, dá uma sensação melhor quando você acorda e vai pisar direto no chão do que quando você não faz nada disso. Eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim. A porta ainda está aberta, mas da janela já não é. O Band News Informa vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de passar mais uma dica de exercício pra gente fazer ao acordar na cama. Camila Hirsch, a pessoa agora tá deitada de bruços. Isso, deitada de bruços, testa no colchão. Deitada de bruços e testa no colchão. Não convém esse exercício a gente ficar com a cabeça de lado, tá? Ninguém vai se sufocar, porque as pessoas ficam com medo. O pior que pode acontecer, eu falo, quem tem nariz um pouquinho maior, pode ser que incomode um pouco ali, entendeu? Mas aí a pessoa junta o queixo mais perto ali do nosso colo, assim, sabe? E aí ajusta, não é difícil não se preocupem com isso, dá para ajustar sem precisar virar o pescoço. Por quê? A gente vai fazer, eu até falo assim, é um movimento, eu falo mãos ao alto, né? Que é você afastar os braços, mãos ao alto, a hora que você levanta os dois braços, né, fica em 90 graus o braço e antebraço, ali então você está deitado e com a testa no chão, e você flexiona o seu braço e antebraço, e aí você vai tentar esticar eles acima da sua cabeça, encostando ali o bíceps, né, o nosso braço na nossa orelha, para a gente fazer uma mobilidade ali para o nosso ombro. Então, esse pescoço virado não é interessante, porque se a gente faz esse pescoço virado, influencia demais nessa nossa movimentação de mobilidade dessa região, né? E quem tem, às vezes, sabe, rigidez, Bruna, na cervical, é importante ter a posição correta para o pescoço nesse momento. Tem muita gente que acumula muita tensão nessa região, né? Então, é importante a gente sempre primeiro estar na posição confortável para depois executar qualquer exercício. Camila, quem quiser visualizar tudo isso que você passou, todas essas sugestões, pode encontrar um vídeo super produzido na sua rede social, né, Camila? É feito por mim mesmo, vocês vão ver, eu faço todos esses exercícios, ali sou eu mesma na cama, inclusive estou na cama, né, vale a pena vocês fazerem, vale a pena assistir, se quiser dá para seguir ele ali, eu explico todos eles e dou o tempo certinho, vai deixar vocês muito mais bem preparados para o dia a dia. É isso aí. Bom, Camila, até semana que vem. Até semana que vem, Bruna, até semana que vem, ouvintes. O nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.